Olá, bem-vindos à quarta aula do nosso curso Contar e Encantar, a formação do professor encantador de histórias. Bom, na aula passada nós conversamos bastante sobre a necessidade da gente exercitar a nossa expressão corporal, a nossa expressão facial e principalmente a nossa voz, elementos que nós usamos na contação de história e que também ajudam bastante na nossa prática diária, né, na nossa prática pedagógica, a ser um professor encantador de histórias. Não só para contar as histórias da literatura. Na verdade, quando o professor tem domínio, né, da sua voz, da sua linguagem, da sua expressão corporal e da sua expressão facial, ele se torna naturalmente um professor muito mais interessante do que aquele professor que é monocórdico, que é sem expressão, né, que é sem vida. Então, na verdade, esse é um exercício que nos ajuda a ser um melhor contador de história e também professores melhores, comunicadores melhores. Professores que somos profissionais da comunicação, né? Como o advogado é um profissional da comunicação, como o agente de turismo é um profissional da comunicação, como jornalista é um profissional da comunicação, nós somos profissionais da comunicação. Então, o exercício de aprender a se comunicar com o outro da melhor forma possível é um exercício que nos é precioso, que é caro à nossa profissão, que nos ajuda a ser profissionais melhores. Então, a gente precisa realmente investir nesse exercício, nessa prática, né, de nos tornarmos pessoas mais expressivas. Bom, outra coisa que a gente vai conversar hoje é sobre como nós podemos ler para o outro, né? Primeira coisa que eu quero dizer é que algumas pessoas acham que porque a criança foi alfabetizada ou está sendo alfabetizada, na verdade a gente tem que parar de ler para ela, né? A gente dá o livro, deixa a criança se virar. Na educação infantil a gente conta, ou deveria contar, né? Todos os dias, muitas histórias, né? Elas são o material que alimenta essa pequena criaturinha em formação. Então, quando a gente conta a história para a criança, né? A criança, ela tem ali, naquele momento acontecendo, a narrativa do livro, a ilustração do livro, que é um outro texto, né? Toda ilustração, ela é um outro texto. Ela tem a nossa interpretação, o nosso tom de voz e tem aquilo que ela traz. Então, ali você tem diálogos, pelo menos 4 narrativas diferentes, e isso é muito rico. Isso enriquece muito a possibilidade da criança interpretar um texto. Bom, muitas vezes, né, a gente pega um livro, já aconteceu, por exemplo, na sala de leitura. Eu fui professora de sala de leitura da Rede Municipal do Rio de Janeiro por alguns anos, e era muito interessante que às vezes um aluno, ou um professor mesmo, pega um livro, né, às vezes nas oficinas que eu dou lá na UF, pega um livro e diz, história chata, história sem graça. E eu falo, você achou chata? Você achou sem graça? E aí eu leio a história para essa pessoa. E aí a pessoa diz assim, agora ficou legal. Então, a forma como a gente lê a história, a forma como a história lida ganha um colorido, né, na voz do interpretador, né, do contador de histórias, muda completamente, inclusive, a relação desse sujeito com a própria história. Isso acontece muito com poesia também, né? Às vezes a gente lê uma poesia e a gente lê a poesia, né, em voz baixa, como a gente é ensinado, só com os olhinhos, né? Como a gente é ensinado na escola, e aquilo não nos toca. De repente, uma pessoa pega e lê aquela poesia, e declama aquela poesia, e aquilo te sensibiliza e aquilo te toca de um jeito que você, quando leu, não sentiu. Então, a forma como nós lemos para o outro, a forma como a gente conta essa história, é fundamental. Então, na escola, muitas vezes, a gente não trabalha simplesmente com a contação. Eu trabalho muito com a contação com violão, eu trabalho com fantoche, eu trabalho com teatro de varas, com teatro de sombras, eu trabalho com todas essas linguagens. Mas
na escola é fundamental, quer dizer, para mim é fundamental para a vida, mas essencialmente na escola, como nós temos o objetivo de formar o leitor, né, de promover esse encantamento pela leitura e pela literatura, é fundamental também no nosso dia a dia, nesse cotidiano escolar, a presença do livro e do livro, né, físico, do livro que o autor... algumas escolas cometem o crime, para mim, de trancar os livros, né? De ter uma sala de leitura às vezes linda e as crianças não têm acesso a esses livros. Ou então os livros ficam guardados na sala da diretora e ninguém pega os livros, né? E algumas professoras têm os livros lindos, maravilhosos, e as crianças acabam só tendo acesso àqueles livros daquelas coleções de R$ 9,99, né? Que são coleções baratas de uma pseudo-literatura, né? Uma coisa muito, muito ruim, né? Uma coisa que realmente não possui a profundidade que os livros de literatura, e nós temos nosso mercado editorial é muito amplo, nós temos excelentes obras, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho fundamental é dar o acesso. Você quer formar uma criança, você quer alfabetizar uma criança, você quer que ele tenha interesse pela literatura, primeira questão é você dar o acesso ao livro. Ah, mas ele vai rasgar. Ah, mas ele vai sujar. Ah, mas ele... Vai. Ele vai. Sabe por quê? Porque esse é o processo do crescimento da criança. A gente não aprende a andar de bicicleta sem ralar um joelho. A gente não aprende a comer sozinho sem fazer uma lambança, sem espalhar comida pelo prato. A gente não aprende um monte de coisas, né? Sem fazer errado, sem estragar, faz parte do processo. Então, assim, ensinar o sujeito, inclusive a se relacionar com esse livro, faz parte desse processo. Para isso, eu preciso dar acesso. Como professora de sala de leitura, era muito interessante que tinha algumas crianças... eu tinha o hábito de contar, de receber todas as crianças da escola, e eu sempre contava uma história e depois emprestava os livros. Eles escolhiam os livros que eu botava lá numa mesa e eles escolhiam, eu cadastrava, e eles passavam uma semana, na outra semana eles trocavam esses livros comigo. E era muito engraçado que algumas crianças pequenas vinham, né? E não tem aquela parte em branco, né? Às vezes os livros, eles têm uma folha em branco atrás, né, sempre sobra, e aí, aqui, que beleza, né, sobrou um espaço, e aí a criança, ela ia lá e se sentia convidada a continuar a história, e aí ela desenhava, e ela escrevia, né, ali atrás daquela folha em branco, ela dava continuidade à escola. Faz parte desse processo também ensinar, né? Isto é um livro. Como é que eu vou passar as folhas? Eu não posso passar a folha do livro assim. Eu não posso dobrar a folha assim. Como é que eu vou me apropriando desse artefato se eu não tiver acesso, se eu não tiver relação? Se isso aqui não for para mim. Isso aqui está sempre na mão do outro, mas não é para mim. Então, é preciso dar acesso. É preciso que a criança ganhe intimidade com o livro. E ensinar como usar faz parte da nossa tarefa pedagógica, certo? Vão usar errado? Vão rasgar? Vamos ter algumas perdas no processo? Vamos, né? A gente sempre tem perdas no processo, porque faz parte do próprio processo de ensino e aprendizagem. O erro faz parte do processo de aprendizado, tá certo? Então, assim, ninguém limpa a própria bunda bem limpinha da primeira vez que limpa, não. A gente também erra, sabe? Mas a gente aprende. Então, tudo faz parte do processo de aprendizado, tá bom? Então vamos dar acesso. Agora, mesmo quando a criança tem acesso ao livro, quando ela já aprendeu a ler e a escrever, qual é o nível de leitura de uma criança, de repente, que tem 4 anos de escolaridade? 2 anos de escolaridade, 3 anos de escolaridade, né? Será que essa leitura que ela faz, ela é tão qualificada quanto a leitura que o professor faz? A gente já viu que até quando o professor passa a mão no livro de repente e não conhece esse livro, nem a leitura do professor é qualificada. Então,
uma das questões que eu quero trabalhar hoje no processo de contação de história é: nós precisamos nos qualificar como leitores de histórias. Porque tem uma diferença também entre o ler bem, e o contar histórias. Então hoje eu trago para vocês, eu tô sofrendo aqui porque o meu material tá todo no laboratório de brinquedos lá na UF que eu coordeno. Então eu tô usando o que eu tenho em casa, tá, gente? Ó, essa história, ela foi disponibilizada inclusive naquela campanha, né, que o Itaú fez de Leia para uma Criança. É uma história premiada, internacional, e é uma história que eu gosto muito de contar e as crianças gostam muito de ouvir também. Então, adivinha o quanto eu te amo, tá? Essa história, ela é texto, tá? Aqui, de Sam McBurney, e as ilustrações são da Anita Geran. Eu, como tô com ele pequenininho aqui, eu não vou poder ficar mostrando as ilustrações para vocês, eu vou contar, tá bom? Então, eu vou começar a ler, tá? Eu vou ler um trecho e depois eu vou contar ela todinha para vocês, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco o que eu tô chamando de diferença entre ler e contar. Eu vou me afastar um pouco para a gente poder ganhar expressão corporal, certo? Então, adivinha o quanto eu te amo. Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha o quanto eu te amo, disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Tudo isso, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. Eu li bem, li até direitinho, né? Não tropecei nas vírgulas, porque eu já conheço o texto há algum tempo, né? Li direitinho, mas eu não contei. Contar é diferente. Adivinha o quanto eu te amo? Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha o quanto eu te amo? Disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Tudo isso! Disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. Só que o coelho pai tinha braços mais compridos. Então ele disse: e eu te amo tudo isso. Isso é um bocado, pensou o coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. E eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Poxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter braços compridos assim. Então, o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore, e disse: eu te amo até a ponta dos dedos dos meus pés. E eu te amo até a ponta dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. Eu te amo à altura do meu pulo! Pulou o coelhinho, saltando para lá e para cá. E eu te amo à altura do meu pulo! Disse o coelho pai, e pulou tão alto que as suas orelhas bateram nos galhos das árvores. Isso é que é saltar, pensou o coelhinho. Eu queria pular assim. Eu te amo toda a estradinha daqui até o rio! Gritou o coelhinho. Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai. É uma bela distância, pensou o coelhinho. Só que ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então, ele olhou para a copa das árvores.
para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior do que o céu. Eu te amo até a lua! Disse e fechou os olhos. Puxa, isso é bem longe, longe mesmo, disse o coelho pai. O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas. Então se inclinou para dar um beijo de boa noite. Depois deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo. Eu te amo até a lua. Ida e volta. Perceberam a diferença entre ler uma história e contar uma história? Contar exige da gente muito mais envolvimento com o texto, muito mais conhecimento do texto. Eu não conto uma história assim. Se eu li esse texto uma vez, duas vezes, eu preciso ter me apropriado desse texto. Então, a próxima dica, vocês já sabem qual é, né? É fundamental e a gente perdeu um pouco isso, né? Com o passar dos anos, que é a função da memória, né? No teatro antigamente, né, as peças de Édipo Rei, né, as peças do teatro grego, quando o teatro grego começou, na verdade não havia texto. Os atores não decoravam texto. Os atores decoravam as suas falas a partir da obra que o autor tinha na cabeça. Então não havia registro, aquilo era tudo um exercício de memória. Se repetia o texto, se aprendia o texto e aí se interpretava o texto. E por que muitos atores, na verdade, aqui no Brasil, principalmente, eles trabalham com o texto decorado? Né? Poucos usam o ponto, né? Que é alguém sussurrando o texto. Eles trabalham com o texto decorado. Por quê? Porque a partir do momento em que eu memorizo o texto, a partir do momento que eu decoro o texto, tá? E preciso dizer, texto de livro, texto de autor, precisa ser lido letra por letra, palavra por palavra. Algumas professoras cometem a heresia de mudar o texto, de mudar a palavra. Veja, o autor pensou cada palavra, né? Você não chega num poema de Carlos Drummond de Andrade e muda. Isso aqui não, vou mudar essa palavra é muito difícil. Vou mudar, vou botar outra mais fácil. Isso não existe. Você não pode transformar o texto do outro. Você pode depois trabalhar com reescrita, releitura, mas quando você lê um texto que tem uma autoria, você tem que ler o texto daquela pessoa, como ele foi escrito, né? Porque isso tá a riqueza e o trabalho, a arte daquele autor. E a gente não pode trair o autor, né? Então, é fundamental que a gente tenha acesso ao texto na sua inteireza, né? Com todas as suas dificuldades, com as suas palavras difíceis, né? Algumas palavras para as crianças, na sopa de pedra a gente fala, gente, que calor é esse? Na sopa de pedra a gente fala, tomou a sopa sofregamente, né? É para usar a palavra, deixa a criança pensando, deixa a criança se apropriar dessa palavra pelo contexto. Então não mude texto de autor, não leia metade da história, leia a história inteira, tá certo? E aí quando a gente faz esse exercício de memória, quando a gente memoriza a história, a gente se apropria muito mais dessa história e isso nos dá liberdade, né? Então, a disciplina que eu vou ter para memorizar um texto, para me apropriar. Ai, Andréia, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não consigo memorizar. Tô ok, beleza, você vai estar com um livro na mão, mas pelo menos leia algumas vezes. Leia para que não tenham palavras desconhecidas. Leia para que você compreenda a pontuação dessa história. Então, vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Quando eu leio, era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme às longas orelhas do coelho pai. Eu li, mas eu tô contando.
Eu tenho que entender isso. Era hora de ir para a cama. E o coelhinho se agarrou firme. Olha, ele quer a presença do pai, ele está se agarrando firme, ele quer que o pai preste muita atenção no que ele tem a dizer. Então eu não posso passar pela palavra. Ele se agarrou firme às longas orelhas do coelho pai. Isso não diz nada, né? Então eu quero que a criança entenda esse coelhinho desse lugar. Ele se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza que o pai estava ouvindo. Essa entonação, esse respeito e essa busca, né? Na literatura, na contação de história, a gente fala de palavras âncoras. Eu escolho algumas palavras em que eu vou dar ênfase para o texto não ficar chato, não ficar monocórdico, não ficar sempre, né, naquele nananana, sabe aquela leitura que vai te dando aquele sono, você vai batendo cabeça? Então, quando eu procuro essas palavras, quais palavras que eu vou usar aqui? Eu vou usar firme e vou usar longas, porque são palavras que já me dão essa movimentação. Então, era hora, olha o tom, né? O tom que a gente usa, filho, tá na hora, né? Então, era a hora de ir para a cama. E o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Então isso já me dá um colorido na história, já me dá um movimento na história, já me traz o sujeito que está ouvindo a história para prestar atenção na história. Tem uma musicalidade que eu preciso encontrar e respeitar. Não posso achar que todas as palavras vão ser âncoras, senão também eu fico um negócio surreal. Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas... Não faça isso, tá? Fica ruim. Então, assim, a gente vai encontrar algumas palavras. Ele queria ter certeza que o coelho pai estava ouvindo, né? E aí entra a voz do coelhinho, né? Como vocês repararam, eu não falei simplesmente, adivinha o quanto eu te amo, disse ele. Acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Aí é a voz do narrador com o narrador, né? Então eu tenho que encontrar uma voz de coelhinho. A minha voz de coelhinho. Adivinha o quanto eu te amo? E a voz do coelho pai, que nessa história é quem? É esse sujeito que pula mais alto, que tem as pernas mais longas, que tem braços maiores. É o pai. Pensa o pai por uma criança, né? Tudo no meu pai é tão legal, tudo no meu pai, cara. Meu pai é o cara, meu pai tudo ele faz melhor. Meu pai é grande, meu pai é espetacular, eu sou apaixonado pelo meu pai, né? E eu quero mostrar para ele que, assim, ele é grande, mas o meu amor por ele é maior. Olha, quem é esse personagem? Então, quando a gente conta uma história, tem que ter esse exercício. Quem é esse personagem? De que história, de que lugar que eu tô falando? Então, preciso ter um envolvimento com a história, um envolvimento com esse texto. Esse texto tem que primeiro falar para mim. Tem que me dizer coisas, senão eu não consigo dizer coisas para o outro. Já vi gente contando essa história sem água e sem açúcar, né? Então, assim, o que dá colorido ao texto também é você, como leitor desse texto, também ser apaixonado pela história. E aí vem a parte, né, técnica, que é você encontrar no texto essa dinâmica, as vozes, a entonação, olha tudo isso. Eu falei tudo isso, eu te amo tudo isso. Gente, se alguém vira pra você e fala assim, eu te amo tudo isso, tá bom, né? Agora, eu te amo tudo isso. Nossa, tá fazendo um esforço danado pra dizer que me ama, né? Então, eu tenho que primeiro interpretar a história pra mim. Eu tenho que ter uma interpretação desse personagem, desse lugar do personagem, para depois interpretar para o outro. Então, existe uma diferença entre ler e contar. Então, o nosso dever de casa de hoje vai ser escolher um livro. Escolham um livro que vocês amem, que vocês gostem, que fale coisas, que toquem o coração de vocês. E aí vocês vão ensaiar com entonação, com pontuação, com respiração e com as vozes desses personagens.
Ensaiem, se filmem, gravem, vejam se vocês estão conseguindo sentir aquele arrepio, aquela emoção quando escutam a história. Esse é o nosso exercício, essa é a dica de hoje, né, do nosso exercício da formação do contador de histórias, tá bom? Então, façam isso. Hoje a gente vai trabalhar mais sobre isso mesmo e fica a dica desse livro também, o Adivinha o Quanto Eu Te Amo, para trabalhar, né, com as crianças, até com os adultos, né, essa relação que existe nas famílias. Bom, quero pedir, gente, vocês que assistem, os 200 que assistem, por favor, botem aí o joinha, né? Aperta aí o dedinho, joinha, não esqueçam de dar o joinha, se inscrevam no canal e apertem aí o sininho para vocês receberem as notícias de quando eu postar vídeo novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, façam o dever de casa, tá bom? Beijo, tchau!